aos irmãos que nos visitam. Meu nome é Tiago, eu sou seminarista aqui da igreja. Interessante, a minha esposa falou que os irmãos são lá do Meier, né, da igreja metodista do Meier. Minha avó mora lá perto, minha avó é de Quintino, perto da estação de trem de Quintino. Morei uns anos lá com ela e conheço bem. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Bom, a gente está na nossa série sobre amizade. O reino de Deus é um reino de amigos. Quando o pastor Otávio trouxe essa proposta, eu achei essa proposta muito boa, porque a Bíblia fala muito de amigo, né? E acaba que na igreja a gente não prega muito sobre isso. Deixa eu só abrir aqui para... O C.S. Lewis, acho que os irmãos conhecem, o escritor de Narnia, falava um monte também, ele fez vários livros sobre o Evangelho, o Reino de Deus. Ele tem um livro intitulado Os Quatro Amores, que ele fala dos amores presentes, ele fala do amor eros, o amor ágape, e aí ele fala sobre o amor da amizade. E uma das coisas que ele falou que eu achei muito interessante, que ele diz que o amor entre amigos é o amor mais desnecessário e por isso o mais puro. Ele fala que é o mais desnecessário porque se não houver o amor fraterno entre as pessoas, se não houvesse o amor eros, o amor romântico, os seres humanos não se procriariam, não cuidariam uns dos outros. Mas o amor da amizade é o amor mais desinteressado. É o amor que vem porque somos imagem e semelhança de Deus e nos relacionamos e começamos a amar uns aos outros. E eu achei muito interessante essa definição de amizade. E aí, quando o pastor Otávio trouxe essa proposta da gente falar sobre o reino de Deus, é um reino de amigos, eu lembrei de uma pregação que eu ouvi muito tempo atrás, me marcou muito, e é uma pregação que eu identifico direto com um amigo meu. E aí eu quero trazer para os irmãos um pouco sobre isso. A gente sabe que a gente precisa de Deus. Se você está aqui, de alguma forma você entende que você precisa de Deus. Mas além de precisar de Deus, você precisa também de pessoas. Porque pessoas quase que sempre vão ser o canal de Deus para te abençoar, para que a presença de Deus te alcance, para que a presença de Deus te toque, para que você se sinta abençoado. Deus faz um bocado de coisas no mundo, mas eu diria que 99% das coisas que Deus faz é sempre através de pessoas. E como eu disse, a gente fala muito pouco sobre amigos. Apesar de no nosso dia a dia, apesar de na nossa vida a gente se relacionar com muitas pessoas, acho que a gente acaba falando pouco sobre isso. Pouco sobre esse amor que, como eu disse, C.S. Lewis chama de um amor mais desinteressado. A gente fala mais sobre o amor entre o casal, sobre os pais criarem os filhos. E geralmente tem a sensação que quando a gente vai falar sobre outras pessoas, a gente, principalmente a gente que é crente, quer expandir o reino de Deus, a gente começa a olhar muito para essas pessoas assim, alguém para a gente chegar lá e pregar e falar. Mas o C.S. Lewis ainda fala nesse livro que a amizade revela o dom, a bênção que o Espírito Santo dá para nós. Eu quero começar lendo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. O subtítulo que eu dei é Amigos que Revelam o Reino. E para falar sobre isso, eu escolhi a figura de Barnabé. Com certeza você já ouviu falar muita coisa sobre Barnabé, ou não, né? Barnabé é uma pessoa que tem muito a nos ensinar sobre esse amor desinteressado, esse amor que doa, esse amor que se entrega. Eu vou ler agora Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 37. Diz assim: Da multidão dos que creram, era mente
era mente... Peraí. Da multidão dos que creram, era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia necessitados entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Aqui a gente começa a ver uma característica muito forte de Barnabé. A gente vê que os discípulos, o nome dele era José, e os discípulos colocaram esse nome de Barnabé. E aí, esse nome já começa a revelar algo para a gente, porque diz do Espírito Santo. Esse nome, Barnabé, tem a ver com Paráclitos, que é o nome que Jesus dá para aquele que viria, o encorajador. Jesus fala para os apóstolos: eu vou embora, mas vai vir um que vai cuidar de vocês e dar continuidade. E aqui a gente vê que Barnabé não era uma pessoa egoísta. Barnabé não tinha obrigação de vender o campo que ele tinha e depositar o dinheiro aos pés dos apóstolos, mas ele escolheu. Barnabé não era uma pessoa preocupada com o próprio umbigo ou com as próprias coisas, que se colocava em primeiro lugar. Barnabé não era aquele tipo de pessoa que falava: o que é meu e o que é seu é meu também. Pelo contrário, Barnabé falava: o que é meu, o que eu sou, eu posso colocar à sua disposição. Porque ele era aquele que encorajava, ele era aquele que servia, ele era aquele que levantava, que abençoava. Ele era um tipo de Espírito Santo. Como eu disse, ele é o oposto de uma pessoa egocêntrica. Eu não sei se você já conviveu com alguém que seria o oposto de Barnabé. Uma pessoa egocêntrica, que pensa só em si, que coloca os seus interesses antes de tudo. Como os irmãos sabem, eu sou psicólogo, e aí eu acredito que eu cresci com a sensação de que não existiam pessoas más, que o que existiam eram pessoas que tiveram a vida, que viveram de determinada forma, tiveram uma história diferente, e isso levava com que elas cometessem ou fizessem coisas más. Mas aí, conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai envelhecendo, a gente vai vendo que existem pessoas más, existem pessoas que levam a ferro e fogo o ditado: farinha pouco, o meu pirão primeiro. E se for preciso, essas pessoas fazem mal às outras, e fazem às vezes até gratuitamente. Barnabé não era esse tipo de pessoa. De certo, se os apóstolos acharam por bem falar que ele era como um Espírito Santo, como o Espírito Santo, ele era alguém que levantava as pessoas, colocava as pessoas em primeiro plano. Eu quero ler com vocês também Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a gente vai ler do versículo 26 ao 30. Quantos irmãos abrem? Não sei se está passando aqui. Já leio, só um pouquinho. Antes de Saulo se converter, quando ele ainda era Saulo, ele era uma dessas pessoas ruins. Ele era um religioso, zeloso da lei, esse tipo de zeloso pela religião que é capaz de matar com quem não concorda com ele. Parece que é 2000 anos atrás, mas essa conversa se faz meio presente nos dias de hoje, né? Infelizmente, a gente sabe que ainda existem pessoas que, aqueles que não concordam,
deixam elas muito bravas. Mas enfim, Saulo era uma dessas pessoas que vivia para fazer o que ele acreditava que era certo. A Bíblia fala que ele consentiu com a morte de Estevão, que ele ajudou o pessoal, segurava a roupa do pessoal enquanto o pessoal matava Estevão. Mas quando ele está a caminho de Damasco para pegar alguns cristãos, Paulo tem um encontro com Cristo ressurreto. E aí Jesus aparece num clarão e pergunta: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí, Saulo passa a ser Paulo. E aí vamos ler aqui, que vai dar para entender. Atos dos Apóstolos 9, 26. Quando chegou a Jerusalém, está falando de Paulo aqui, tá? Tentou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele. Afinal de contas, ele já tinha matado um pessoal. E aí você imagina, eles deviam ficar pensando: será que se converteu mesmo? Quando eu leio isso aqui, eu fico lembrando dessas conversões meio midiáticas, né? De algumas pessoas que a gente sabe que tiveram uma vida ruim e se convertem, e a gente fala: será? Porque não acreditavam que ele realmente fosse um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Eu fico imaginando, né? Tipo assim, todo mundo fugindo dele, e aí o Barnabé vai lá, pega ele, e aí imagina, né? Num culto assim, talvez o pessoal tivesse escondidinho, né? E aí o Barnabé chega: gente, eu sou uma pessoa aqui para vocês conhecerem. Era logo o perseguidor, o pulo que o pessoal deve ter dado, né? Assim, versículo 28, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. 29, falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram a Cesareia e dali o enviaram para Tarso. O Paulo se converteu, o Barnabé pegou ele, apresentou aos apóstolos. Depois o Paulo vai falar lá em Gálatas que nesse momento aqui ele conheceu só o apóstolo Pedro. Levou ele para conhecer os apóstolos. E aí, sabe aquela emoção, aquela efusão do novo convertido, que quer pregar para todo mundo, que quer pregar para as paredes, que quer fazer o auê, revolucionar a terra. E aí eu imagino o pessoal falando para ele: cara, você está dando muito trabalho, volta lá para sua casa. O nome dele era Saulo de Tarso. E quando fala que ele voltou para Tarso, ele voltou para casa. Eles botaram ele no barco e falaram: vai. Mas Barnabé era essa pessoa que dava o benefício da dúvida para as pessoas. Falando sobre amigos que revelam o reino, Barnabé era esse que acreditava no que as pessoas tinham falado, que dava o benefício da dúvida, que dava crédito para as pessoas, ainda que o passado das pessoas não fosse muito legal, ainda que a maioria das pessoas desconfiassem, ele acreditava, ele ouvia, ele estava perto, ele colocava de si. Afinal de contas, ele pegou uma pessoa que ninguém acreditava e levou até os apóstolos. Ele não era uma pessoa ressentida, magoada, mas dava de si e celebrava a graça de Deus. O terceiro texto que eu quero ler com os irmãos sobre Barnabé é que quando a perseguição arrochou, os discípulos fugiram. O pessoal fugiu ali e foi para Antioquia, uma cidade grande, uma cidade importante. E ali o evangelho começou a ser pregado primeiramente para os judeus, mas depois os evangelhos começaram a ser pregados para outras pessoas que não conheciam a lei, não conheciam Moisés, não conheciam a tradição, e essas pessoas começaram a crer. Começou a acontecer um avivamento naquele lugar. E aí os discípulos, sabendo disso, decidem enviar Barnabé
para ver o que estava acontecendo naquele lugar. Olha só, Atos 11, eu vou ler do 19 ao 26. Os que tinham sido dispersados por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, no entanto, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, alegrou-se e os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo coração. Ele era um homem bom, está falando de Barnabé, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso, lembra que ele tinha sido mandado lá para a casa dele? Foi a Tarso à procura de Saulo. Quando o encontrou, o levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram uma considerável multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Esse é o tipo de gente que a gente precisa ter ao nosso lado. São esses os amigos que revelam a graça de Deus. Pessoas que, ao verem algo acontecendo na nossa vida, ao verem a graça de Deus sendo manifesta, ao verem um avivamento, ao verem uma conquista que a gente teve, elas se alegram na graça de Deus. Os historiadores falam que passou mais ou menos 10 anos entre o momento que Saulo foi mandado para casa, até Barnabé falar: ei, peraí, está acontecendo uma confusão aqui. A gente precisa organizar, a gente precisa ensinar as coisas. Já sei quem vai ser útil: o Saulo. Esse é um amigo que revela o reino, a graça de Deus, que encoraja, que acredita, que vai lá, busca e bota a gente para trabalhar a favor do reino. Se não fosse Barnabé, a gente não sabe, Deus tem uns planos e é soberano, mas quando será que Paulo iniciaria o ministério dele? Se não fosse com esse homem corajoso. Que a gente possa ter pessoas assim, amigos assim, que revelam o reino, pegam na nossa mão e nos levam para servir ao Senhor. O quarto texto é sobre o Barnabé. Lá em Atos 13, versículo 1 ao 3, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foram criados com Herodes o tetrarca, e Saulo. Quero fazer um parêntese aqui rapidinho. A Bíblia, quando ela relata, quando ela conta as coisas assim, geralmente o primeiro nome é o mais importante. Então você vê que ele começa falando Barnabé e lá no final o Saulo. Versículo 2: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Barnabé era como se fosse o líder. Barnabé que tinha pegado Saulo, caminhado com ele, levado para Antioquia, eles tinham pregado por um ano, Saulo tinha começado a vida dele, o apostolado dele ali, e eles estavam juntos, foram enviados para essa viagem missionária. Barnabé como líder. Mas ainda no capítulo 13, no versículo 13, olha como é que muda toda essa conversa. De Pafos, Paulo e seus companheiros. Uai, cadê o Barnabé? No início era Barnabé, nananã, e Saulo. Já no versículo 13, Saulo, que já é Paulo,
já é descrito como Paulo e seus companheiros. Barnabé nem é citado mais, ele vira um companheiro, relembrando aquele homem que tinha acreditado, dado o benefício da dúvida, buscado Saulo, de repente nem é mais citado. Mas conhecendo a história de Barnabé, eu acredito que ele é aquele tipo de pessoa que sabe dar um passo para trás, para que outro possa crescer. Barnabé é aquele que não se incomoda com o crescimento, com o brilho na vida dos outros. Precisamos de amigos assim, amigos que saibam dizer que, ei amigo, é a sua hora, vai lá. Amigos que não se incomodem quando a gente cresce, quando a gente floresce, quando Deus nos chama. Precisamos de amigos assim, porque o reino de Deus é assim. O reino de Deus não é um reino de vaidade. O reino de Deus não é um reino de disputa, onde as pessoas se vangloriam pelo que fazem, onde as pessoas jogam na cara umas das outras porque fizeram mais e outras fizeram menos. O reino de Deus, que toca a sua vida, a minha casa, a sua casa, é um reino de Deus onde não existe disputa, onde não existe maior ou menor, onde todos servem, onde todos têm prazer em servir e ver outras pessoas crescerem. O reino de Deus é revelado assim, quando a gente chama as pessoas e se alegra com o crescimento delas. E o sexto texto, eu já estou terminando aqui, estou perto de terminar, lá em Atos 15, 36 ao 40, diz assim: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Lembra, eles foram enviados em viagem missionária, os dois, e aí passado um tempo eles falaram: agora a gente vai voltar e ver as igrejas, e ver o pessoal, ver como é que estão essas pessoas que a gente pregou. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilia, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Perceba um desentendimento tão sério. Eles quebraram o pau um com o outro. Eles, quando foram voltar, o Barnabé falou: vamos levar Marcos com a gente? Apesar do que Marcos já tinha feito, apesar de Marcos já ter abandonado, Barnabé é essa pessoa que dava o benefício da dúvida para as pessoas, que acreditava, que dava uma segunda chance. Falou: ei, vamos levar Marcos com a gente? E aí o Paulo, que quando a gente vai lendo as cartas e a história, a gente vê que ele era meio cabeça dura também, né? Fala: não, esse aí vai abandonar de novo o barco, vai pular fora e a gente vai ficar sozinho, ficar abandonado. E eles quebraram o pau. O Barnabé, que é esse que acredita nas pessoas, falou: Paulo, pois então, tá bom, segue o seu caminho, eu vou aqui discipular mais um. Eu não vou abrir mão do Marcos porque ele errou. Eu vou revelar o reino. Eu quero ser um amigo que revela o reino. Eu quero revelar o reino de Deus para o Marcos. Barnabé era aquele tipo de pessoa que era amigo, encorajador, se alegrava, mas que não negociava princípios. Ele acreditava, eu penso, no discipulado. Ele acreditava nas pessoas.
E apesar de Paulo ser um amigo dele, ele falou: olha, eu não vou negociar o que eu preciso fazer. Muito legal o que a gente viveu até agora, mas eu preciso investir, eu preciso ser amigo dele, eu preciso revelar o reino. E aí eu fico pensando que são os amigos de verdade, esses amigos que revelam o reino, que falam as verdades que a gente precisa ouvir. Porque olha, aquele que não é amigo de verdade vai ser sempre o primeiro a falar que está tudo bem, a dar o tapinha nas costas e falar: vai, foi lindo. Mas aqueles que são amigos, aqueles amigos que revelam a glória, a graça e o reino de Deus, são aqueles que têm coragem de botar o dedo na nossa cara e falar: meu amigo, você está errado. São amigos que, se for preciso, quebram o pau com a gente. Não sei se você já teve um desentendimento tão sério com um amigo. E se for amigo de verdade, a amizade passa por isso. Se romper e se afastar, é porque não era amigo de fato. E aí, agora, para encerrar mesmo, o Barnabé, que levou Marcos consigo, voltou para Chipre, que era o lugar da casa dele, discipulou o Marcos, cuidou, revelou o reino para ele. E Paulo, já lá no finzinho da sua vida, quando já sabia que ele estava perto de morrer, ele envia uma carta para o seu discípulo Timóteo. Na segunda carta que ele manda para Timóteo, capítulo 4, versículo 9, 10, pulando o 11, o 12, diz assim: procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele é útil para o meu ministério. Aí ele continua, né? Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei, traga os meus livros, os meus pergaminhos. Que ironia, né? Ele que havia quebrado o pau com Barnabé, se separaram porque ele acreditava que Marcos não ia mais ali dar frutos, que ia desistir, que ia pular fora. Agora está dizendo que o Marcos é útil para o ministério dele. Traga-me Marcos, porque ele é útil. E eu acredito que o Marcos passou a ser útil, passou a ser um homem de Deus, porque Barnabé insistiu nele, porque Barnabé foi amigo, porque Barnabé mostrou como o reino de Deus funcionava. Porque Barnabé, mais do que dar alguma coisa, ele se deu a Marcos. E aí você pode ter achado legal o que eu falei, mas você pode estar pensando que é difícil achar alguém assim. Afinal de contas, quantos amigos a gente tem com essa característica? Quantos amigos a gente vê que se entregam por completo, que revelam o reino de Deus antes e acima de qualquer coisa? Mas o convite que eu tenho para te fazer hoje é o seguinte: se você quer ter um amigo desse, comece sendo essa pessoa. Comece sendo esse tipo de Espírito Santo. Comece sendo esse encorajador. Comece sendo essa pessoa que vê a graça de Deus florescendo e crescendo na vida de alguém e se alegra. Se você sente falta de alguém que te sirva dessa forma, comece sendo você essa pessoa para os seus amigos. Comece sendo você aquele que se entrega por completo. Comece sendo você aquele que tem coragem de olhar no olho do seu amigo
e dizer as verdades que ele precisa ouvir. Não igual os amigos de Jó, que se juntaram com ele ali para tentar achar causas e consequências da desgraça que ele estava vendo. Mas o amigo que tem coragem de falar a verdade em amor. Aquele amigo que tem coragem de falar: ei, você está longe de Jesus. A bispa pregou lá no Conexão, agora eu estou em dúvida se foi a bispa ou o pastor lá da central, sobre aqueles amigos que levaram o paralítico até Jesus, que subiram no telhado, tiraram as telhas e desceram Jesus. Seja você esse amigo de verdade, esse Barnabé que pega os doentes, que pega aquele que está ferido, aquele que está caído, aquele que não conhece o Senhor e carrega na maca até a presença de Jesus. Se está difícil encontrar alguém para fazer isso por você, comece fazendo. Porque o reino de Deus é um reino que quando nós semeamos coisas, a gente colhe. Eu tenho certeza que se você se colocar diante de Deus falando: Senhor, eu quero levar a Tua presença, eu quero ser cheio do Teu Espírito, para ser como Barnabé na vida de alguém. Oh, meus amigos, Deus vai cuidar de você. Deus vai mandar pessoas para estarem ao seu lado, cuidando de você também. Amém?